Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal WR Filmes, meu nome é Wesley Ramos e nesse vídeo vou falar sobre o novo filme de Leonardo DiCaprio com Martin Scorsese chamado Assassinos da Lua das Flores. Filme estreou no Festival de Cannes este ano, estreia nessa quinta-feira nos cinemas e acho que novembro, início de dezembro na Apple TV Plus. O filme vai ser distribuído nos cinemas pela Paramount. O filme ele tem um elenco recheado de astros e estrelas. Podemos citar logo de início Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, John Lithgow, Brendan Fraser, Jesse Plemons, Lily Gladstone, tanto o Cardinal, entre outros. O filme basicamente mostra os assassinatos do povo Osage que aconteceu nos anos 20, que aconteceu em 1920, e conta sobre essa riqueza e sobre esses assassinatos com uma lupa na família do personagem do Leonardo DiCaprio. Ele interpreta Ernest, ele acaba se aproximando, se apaixonando de uma nativa, Molly, amando do seu tio, interpretado pelo Robert De Niro. Bem, é um filme interessante para quem ama cinema, para quem gosta de cinema. A experiência dentro de uma sala é uma experiência única. Eu entendo que é um filme longo, é cansativo, tem 3 horas e 26 minutos, mas pense, assistir essa obra-prima numa tela de cinema pode ser uma boa. Pode, talvez esse sacrifício vale a pena. Bem, óbvio, vai ter spoiler, é difícil falar desse filme, fazer uma crítica sem estragar sua experiência, então se você não se incomodar, pode permanecer. Agora, se você ficar chateado, acho melhor você voltar depois e a gente continua batendo esse papo, tudo bem? Sem mais enrolação, esse filme eu tive um certo incômodo ao término dessa sessão devido a questões de narrativa, a proposta do próprio Martin Scorsese, né, e do que ele trouxe para nós, algo que me incomodou, não fez tanto sentido. Mas recentemente eu conversei com outro colega jornalista e ele falou sobre o que ele entendeu, sobre o que falou na cena final do filme e que abriu certos horizontes para mim, abriu e que fez umas certas conexões e que já tá dando vontade de assistir novamente. Pena que não vou conseguir assistir tão cedo nos cinemas por causa da Mostra de Cinema de São Paulo, mas não vejo a hora de lançar na Apple TV Plus para ver novamente. Sem mais enrolações, nós acompanhamos então o personagem do Leonardo DiCaprio que acaba se apaixonando, se aproximando da personagem Molly, amando do tio, e assim várias mortes, né, ao redor do povo Osage começam a acontecer. Óbvio que o personagem incrível dentro dessa história é o personagem do Robert De Niro. Ele é maravilhoso, ele é intenso, ele é o grande chefão, praticamente o chefão da máfia. Ele tem uma presença tão forte, ele tem uma a presença tão carismática, por mais que o próprio povo Osage tenha um pé atrás com ele. Eles entendem que precisam tomar cuidado com esse personagem, o ele, do Martin Scorsese, do Robert De Niro. Ele se apresenta ser uma boa pessoa, ser aquele político que chega, cumprimenta, dá os pêsames pela perda, fala sobre o seu sentimento, que tem um sentimento triste quando uma coisa ruim acontece, fica feliz quando coisas boas acontecem, mas a gente sempre percebe que o povo Usagi tem um pé atrás com ele. E óbvio que ele é um grande personagem, um grande vilão dentro dessa história. Ele que é ganancioso, faz diversos planos em busca do enriquecimento, já que o povo Osage, eles encontraram o petróleo nessas terras e ficaram ricos de uma hora para outra. E assim esse personagem Robert De Niro, como diversos outros personagens brancos, se aproximaram dessas áreas para enriquecer em cima desses povos Osage. Não é só ele, mas diversos outros se aproximaram, mas óbvio que ele está em destaque, é um grande personagem, vilão dentro dessa história. O personagem do Leonardo DiCaprio, ele é um personagem no início um pouco enigmático. Ele chega, pois estava na guerra, na cozinha, mas ele teve certo incidente que acabou impedindo dele carregar pesos e tudo mais. E ele vai para casa do tio dele, que é o Robert.
Robert De Niro, e já de início já tem uns certos questionamentos se ele gosta de pele vermelha, se ele gosta dos nativos, se ele gosta das Índias e tudo mais, dando já certos indícios de busca de exploração do personagem do Leonardo DiCaprio. O personagem do Leonardo DiCaprio, ele é um personagem que incomoda a diversos momentos, ele há diversos questionamentos, há umas certas dúvidas sobre esse personagem. No começo, se ele vai ou não ser manipulado pelo filho, pelo tio, perdão. Se há um amor se há um amor entre ele e a personagem Molly, pois ele começa a se aproximar dela, os dois acabam se casando, se conhecendo, se casando. Ele começa a ter um relacionamento tão fofo, tão bonito, tão agradável com a Molly, que chega até mesmo a questionar se as próprias ambições do tio vão à frente, vão ser concluídas. E isso é um ponto que faz com que o filme consiga andar, consiga trazer a atenção do público para essa trama. E conforme as mortes vão acontecendo, os planos do tio vão se concretizando, a gente começa a perceber de que lado de fato o personagem do Leonardo DiCaprio está. A forma como ele se manipula tão simplesmente, tão fácil. É um personagem que, de certa forma, é sem personalidade, ou até mesmo a gente pode dizer que ele é covarde. Ele não se impõe muito, e isso tem tanto pelo lado bom, pelo lado positivo ou negativo. Pois, de certa forma, no lado positivo, a gente percebe que o grande manipulador é o Robert De Niro, e que ele, Leonardo DiCaprio, é o manipulado. Mas há um certo momento em que precisava que o lado vilanesco dele pudesse aparecer, que o lado ele pudesse se posicionar em certo momento. Mas parece que ele há um certo indício do que o personagem ele é praticamente um bebê chorão, uma pessoa sem personalidade, que não tem poder de voz, qualquer pessoa pode manipular ele, e ele chega para a primeira pessoa que estiver na sua frente e ele vai obedecer essa pessoa. E isso incomodou um pouco com o próprio tom de atuação do Leonardo DiCaprio. E óbvio que isso acontece lá pelos 60, 70% do filme, lá pro finalzinho do filme, quando precisava de fato de um posicionamento firme desse personagem e de uma postura mais firme dele. É um pouco questionável essa minha interpretação sobre a atuação de Leonardo DiCaprio. Pois vai depender mesmo do posicionamento junto com o filme. Pois de fato a gente percebe que ele é um personagem covarde, é um personagem medroso, manipulável, por mais que não há um certo amor, não se desenvolve nada nele, como se ele não tivesse mesmo sentimentos, como se fosse mesmo vazio. E conforme ele vai avançando com os planos, com as execuções a mando do tio, o personagem ele vai pirando. Eu acho que precisava de algo a mais, mas ele não entregou. Pelo menos essa é a minha opinião. Deixa aqui embaixo a sua. E tem uma outra personagem. O filme ele tem vários outros personagens, mas tem uma outra personagem e que é de fato está intrínseca à proposta do Martin Scorsese, que está refletido no finalzinho do filme, que é a personagem da Lily Gladstone, ela com a Molly Burkhart. Ela com a personagem que o Ernest se aproxima, os dois começam a se apaixonar. Ela é uma mulher que ela fica com o pé atrás, ela olha e percebe que de fato algo pode acontecer, que ele fica dando charme, mas ela começa a ceder, ela começa a gostar do Ernest, um amor começa a brotar entre os dois. Ela está muito, ela tem uma doença, ela tem um problema de açúcar alto, precisa tomar uns certos medicamentos. A mãe dela também
passa por umas certas dificuldades, questão da saúde, e conforme a mãe dela morre, conforme as irmãs dela desaparecem e morrem também, ela começa também a ficar doente e ela começa a sofrer de uma forma tão grande, ela começa a padecer de uma forma tão intensa, e que eu achei que devido a todos esses devido ao William, devido ao Ernest, devido aos outros personagens em volta, ela pede ajuda, ela se impõe, ela busca ajuda do presidente, né? Busca ajuda de Washington, busca ajuda de detetives particulares para encontrar os responsáveis pela morte, né, das irmãs, enfim, ela, por mais que vá se padecendo, por mais que vai morrendo, ela busca, né, tomar as rédeas da sua vida, ao contrário do personagem do Leonardo DiCaprio, que, que chega a ser uma boa coadjuvante, que chega a ser uma boa personagem para dentro dessa história. Mas lá no finalzinho do filme, há uma cena sobre ela que é bem no final, quando o Martin Scorsese aparece para ler umas notícias de jornal, quando já fala sobre o futuro dos personagens, ele diz sobre a personagem da Molly. E ali, em primeiro instante, mostrou que ela é completamente. O filme é sobre ela, o filme é dela, ela é a protagonista da história. Só que naquele instante me incomodou tanto, pois o filme se concentrou tanto no personagem do Leonardo DiCaprio, no personagem de Robert De Niro, que isso me incomodou. Poxa, Martin Scorsese, como você pode ter feito isso? Não ter focado nela, não ter mostrado pelo ponto de vista dela, ter colocado como uma coadjuvante e ter visto ela sofrer, né, como sofreu, sem mostrar pelo ponto de vista dela. Mas hoje conversando aí com esse jornalista, com o colega, ele falou que, né, nessa cena final é uma grande homenagem para ela, algo que eu já tinha me ligado, mas algo que que o diretor tinha falado, né, na cena final, e que faz um certo sentido, que ele diz que assim foram contados, né, não sei se eu vou, se eu, o sentido, vamos dizer assim, que assim foram contadas as histórias do povo Osage, assim foram contada a história da personagem Molly e a forma como os homens brancos, as pessoas brancas, eles entraram, mataram todo o povo Osage, a forma como os brancos, as pessoas brancas chegaram, invadiram essas terras, roubaram a fortuna, pegaram completamente a vida de todas do povo Osage e exploraram as riquezas que deviam ser deles, exploraram a vida que eram para ser deles, dos Osage, e que é uma história da própria exploração dos brancos. Por esse motivo que e o diretor Martin Scorsese, ele se coloca também como culpado de tudo isso, pois todas as histórias foram contadas pelos brancos, pelos homens brancos, pelas pessoas brancas, né? E nunca foi visto pelo próprio ponto de vista do povo Osage. E que ele talvez que talvez ele como diretor fazendo esse filme ele poderia fazer essa subversão e mostrar pelo ângulo do povo Osage, mas ele preferiu se colocar mesmo como o grande culpado, como um dos grandes culpados em continuar essa história e mostrar pelo ângulo dele como todos nós acabamos explorando, né, todos nós, vamos dizer assim, generalizando, né, os povos brancos, tudo mais, em explorar o povo Osage. E isso me mostrou de uma forma tão interessante que o diretor ele se colocou como um culpado
né, de tudo isso, pois a história sempre continuou, sempre foi contada, né, pelos brancos, né, arrancando aquilo que era do povo Osage. Então ele não sentiu ele não, por mais que ele é contra tudo isso, ele mostrou que ele faz parte, né, ele também tem culpa no cartório, vamos dizer assim, e que ele não poderia, ele não tinha essa honra de mostrar pelo ponto de vista do povo Osage. Achei bem interessante que e abre um certo leque, abre uma certa visão sobre esse filme, que achei bem interessante. Quero assistir novamente, principalmente para ver essa cena final né, dessa leitura do personagem do Martin Scorsese aparecendo no finalzinho para fazer uma homenagem à personagem Molly, falar, né, que ela, quando ela morreu, que ela se separou do Ernest, acho que ela se mudou e falou que após ela morrer, nenhum dos assassinatos referente à mãe, né, nenhum dos assassinatos referente ao povo Osage foi mencionado na reportagem, no obituário dela. Foi, é, foi um certo insight que veio, foi uma certa abertura de horizontes para esse finalzinho e quero ver de novo. Enfim, Assassino da Luz das Flores, filme de Martin Scorsese, estreia no cinema nessa quinta-feira. Deixa aqui embaixo nos comentários se você gostou ou não desse filme, sua opinião sobre esse longa-metragem ou qualquer outro que você tenha visto. Vou ficando por aqui, pessoal. Até a próxima. Tchau.